Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de parasitologia. Hoje o tema da aula é teníase e cisticercose, que são doenças que são bastante endêmicas em várias regiões do mundo e tem larga escala mundial. Ambas são parasitoses distintas, elas têm sintomas diferentes e elas têm os mesmos agentes etiológicos, ou seja, o mesmo parasita causa ambas as doenças. Os parasitas que causam, tanto a cisticercose quanto a teníase são as espécies de tênias, que é a Taenia solium e a Taenia saginata, conhecidas como solitárias. Elas participam do filo Platelminto e classe Cestoda, são hermafroditas, ou seja, têm aparelho reprodutor masculino e feminino no seu corpo, podem viver vários anos, vão nutrir-se através do tegumento, que é o sistema digestório incompleto, com apenas uma cavidade que é a boca, e vão se alimentar por perfusão. Elas possuem o ciclo heteroxênio, que tem mais de um hospedeiro em seu ciclo vital. O hospedeiro definitivo somos nós, seres humanos, e o hospedeiro intermediário, no caso da Taenia saginata, será o bovino, e da Taenia solium será o suíno. Em relação à morfologia, os parasitas, desse filo, eles são característicos, de ter esse corpo segmentado. As tênias, elas vão possuir esse escúlex, que é a mesma coisa de falar que ela da cabeça delas. Elas vão possuir esse colo ou pescoço, o estróbilo, que é o corpo, e as proglotes. Nesse escúlex ou cabeça, elas podem ter sulcos, mas isso não é característico das tênias. As tênias vão ter só ventosas musculares e rostelo armado com ganchos, no caso da Taenia solium. Já nas proglotes, elas são divididas em três fases, Tem a fase imatura, a madura, que representa, aqui apresenta o sistema reprodutor masculino e feminino, e as grávidas, que tem ali, o armazenamento dos ovos e também a liberação deles. A Taenia solium, ela vai possuir uma coroa de espinhos e a dupla coroa de acúlios inserida no rosto, que é justamente o que está sendo representado nessa imagem A. Já a Taenia saginata, ela não vai ter essa coroa de espinhos e nem o rosto e acúlios. Ambas vão ter proglotes. Essas proglotes vão ser ramificações uterinas. No caso da solium, ela vai ser menos numerosa, e da saginata ela vai ser mais numerosa, como pode ser vista na imagem inferior. Do lado esquerdo a gente tem a proglote da Taenia solium, com ramificações menos numerosas e que libera até 80 mil ovos, saindo passivamente com as fezes. Já no lado direito, a gente tem a proglote da Taenia saginata, com mais ramificações, que também tem essa ramificação dicotômica, que parte de uma mesma origem, e vão sair ativamente no intervalo das defecações e liberar 160 mil ovos. Quando estão na fase adulta, as tênias elas vão diferir também no tamanho. A Taenia solium ela vai medir de 1,5 a 8 metros. A saginata vai medir de 4 a 12 metros. E também vão diferir em relação à larva. A larva da solium é denominada Cisticercus cellulosae e a larva da saginata vai ser Cisticercus bovis. Esse bovis justamente pode ser associado ao hospedeiro intermediário, que no caso da saginata será o bovino. Então, bovis lembra bovino. Isso é muito importante, essa associação, quando você está numa avaliação e que acabou esquecendo qual o hospedeiro intermediário que a Taenia saginata tem. Essas larvas, elas vão ser vesículas cheias de líquido contendo uma única cabeça ou escúlex invaginado. Já na morfologia do ovo, gente, elas vão
ter características iguais. O ovo vai medir em torno de 30 microns de diâmetro, vão ser esféricos, constituídos pelo embrióforo, que é a membrana radiata, envolvendo, né, o embrião hexacanto com 6 acúlios, como está sendo demonstrado na imagem. Essa membrana radiata, né, que consiste, né, e dá uma resistência a esse ovo, né, no meio externo, fora dos hospedeiros, e esse embrião ou oncosfera, né, com esse hexacanto, né, de 6 acúlios. A morfologia da larva, gente, como eu falei anteriormente, ela é uma vesícula cheia de líquido que contém o escúlex, que é a cabeça, né, dessa larva. No caso da imagem, né, está sendo representada a cisticerco celulosae da Taenia solium. A Taenia solium aqui, nesse caso, né, está com o escúlex invaginado e que, por sua vez, vai possuir um rosto com, né, a coroa de espinhos. Se fosse a Taenia saginata nessa figura, né, não ia ter esses espinhos, nem esse rosto, né? No caso, os espinhos estão sendo representados, né, na cor azul aqui nessa ilustração. Então, essa é a única característica, né, que vai também diferir as larvas, né, de ambas as espécies. O ciclo biológico, gente, ele é super importante para a gente definir como que se contrai a teníase e a cisticercose. A teníase, ela se dá, né, por meio, né, da alimentação de carnes cruas ou mal passadas, né, que nós, né, ingerimos desses hospedeiros intermediários que estejam infectados com cisticercos, né, nos seus tecidos. Quando a gente ingere essa carne crua ou mal cozida, ela chega até o intestino, né? A larva vai ser liberta, fixando seu escúlex, que vai crescer e originar, né, uma Taenia adulta, justamente essa transformação. Essa Taenia adulta, ela tem a proglote madura, que justamente vai possuir testículos e ovários, reproduzindo-se entre si e originando, né, as proglotes grávidas cheias de ovos. Essas proglotes, elas vão se desprender, né, unidas a grupos de 2 a 6, que são liberados durante ou após as evacuações. Se caso, né, chegue ao solo, essas proglotes, elas vão romper-se e liberar os ovos. Cada ovo vai ser esférico, como já tinha descrito anteriormente, né, e que vai ter, né, a oncosfera em seu interior, que vão se espalhar, né, pelo meio e que podem, né, ser ingeridos após, né, pelos hospedeiros intermediários. No hospedeiro intermediário, né, ela vai chegar ao intestino do animal, né, esses ovos, e penetrar o revestimento intestinal até cair na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, ela vai atingir, né, vários tecidos, principalmente a musculatura sublingual, o diafragma, sistema nervoso e coração desses animais. Essa eclosão dos ovos vai acontecer lá no duodeno deles. E o período de 8 a 15 semanas, né, que vai ter, né, a presença desses cisticercos nos tecidos desses animais, com a viabilidade de até 1 ano. E se no caso, né, essa carne fosse ingerida novamente, né, por outro ser humano, ia ter, né, a infecção, né, da teníase, né, que é com manifestações intestinais nos seres humanos. Já a cisticercose, gente, o ser humano precisaria ingerir, né, na fase do ovo, né, quando ele está no solo, ou através de uma autoinfecção. Por exemplo, né, alimentos, né, como alface, legumes, verduras, né, que estejam contaminadas, né, advindas desse solo infectado com fezes, né, que contenham esses ovos, sejam ingeridas, né, com uma má prática de higiene, e aí, né, a gente vai fazer o papel dos hospedeiros intermediários, e o ovo vai fazer a mesma coisa, né, que ele faria nos hospedeiros intermediários. No caso, chegaria a nossa corrente sanguínea e nos nossos tecidos também. Os sintomas, eles também vão diferir. A teníase,
ela é caracterizada por uma dor abdominal, náusea, diarreia, perda de peso ou prisão de ventre. Crianças vão costumar ser mais sintomáticas que os adultos. Mas assim, gente, é uma doença que também, né, pode passar anos sem sintomas. Até que, né, haja sim uma presença de proglótides nas fezes, né, dos pacientes. Vimos que essas proglótides vão ter um movimento próprio, né, e sair junto com as fezes ou nos intervalos das evacuações. As complicações advindas da teníase vão ser, né, uma apendicite, que pode surgir, né, pelo desprendimento de proglótides, que podem ficar presas, né, dentro do apêndice, e da mesma forma também, né, indo para o ducto biliar, e que pode até obstruí-lo. Essas são as complicações principais da teníase. E essa imagem aqui, né, do lado direito é mostrando para vocês, tá? Para vocês não esquecerem que as teníases estão relacionadas com esses sintomas gastrointestinais no paciente. Já a cisticercose, ela vai causar sintomas em vários tecidos, caso hajam larvas, né, em cada um deles. Se a larva, né, penetrar no cérebro, ela pode, né, causar a neurocisticercose, que é advinda, né, dessa sintomatologia, uma cefaleia intensa pela hipertensão craniana, crises convulsivas como epilepsia, edemas, vômitos, perturbações mentais, paralisia e estado de inconsciência, e em estados graves pode haver hidrocefalia. Então, essa doença, ela tem uma sintomatologia mais severa. E nessa região, justamente, vai ter essa sintomatologia, gente, porque há o líquido, né, cefalorraquidiano, que pode ser inviabilizada a sua passagem, né, por meio dessas lavas, né, que estão ali impedindo a sua passagem. E isso pode aumentar o fluxo, né, desse líquido dentro do crânio e assim estarem comprimindo o cérebro e promovendo uma hidrocefalia, crises convulsivas e essa hipertensão craniana que vai causar uma grande dor, né, e cefaleia no paciente. Também, né, gente, pode estar localizada, né, no nervo óptico, que seria um problema, ia afetar, né, a visão desse paciente, o nervo óptico que está, né, na região occipital, e causar uma cisticercose ocular, ou até, né, ir para o tecido, né, especificamente do olho, né, da órbita ocular. E aí causaria uma perda parcial ou total da visão e raramente, né, causaria uma perda do globo ocular. Também temos a cisticercose, né, cardíaca, que causa uma insuficiência cardíaca e ritmo cardíaco anormal, e caso as lavas, né, estejam alojadas nos músculos esqueléticos, causaria uma dor local, né, naquela região em que eles estariam localizados, inchaço, inflamação, câimbras ou dificuldade nos movimentos. E o diagnóstico, gente, ele vai também, né, se diferir, né, nas duas doenças. A pesquisa de proglótides por tamização e o parasitose de fezes, né, pelos métodos Willi, Faustes e Hoffman, seria para teníase. Já na neurocisticercose, né, e outras cisticercoses, o diagnóstico seria o imunológico, que seria pela punção lombar, né, do líquido cefalorraquidiano, também pelo teste sorológico ELISA, com reações de antígeno-anticorpo, para ver se o corpo estava produzindo anticorpos, né, contra esses parasitas. Também uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética do crânio, justamente para visualizar, né, se tem a presença de cisticercos ali, que possam também ter calcificado, né, causando convulsões e outros sintomas mais severos no paciente. E o tratamento, né, também vai se distinguir. A teníase, né, como é uma sintomatologia muito mais simples, ela vai necessitar, né, de menos medicamento, né, como o mebendazol, praziquantel e albendazol, que são antiparasitários.
A cisticercose também vai ter antiparasitários, numa tentativa de matar essas larvas, né, que estão alojadas nos tecidos. Mas também tem outros remédios, né, que podem ser incluídos, né, na cisticercose. Os remédios, né, que são antiparasitários é o praziquantel, albendazol, dexametasona. E também, né, gente, caso haja convulsões, tem que ser necessário, né, os remédios anticonvulsivantes. Os corticoides também são super importantes, né, para diminuir, né, as sintomatologias, dores do paciente. E também, né, pode ser feita uma cirurgia de retirada de larvas dessas tenhas, tá? Em algumas regiões, mas isso depende muito do estado de saúde do paciente e também da gravidade da doença, porque muitas vezes fica inviável, né, solicitar ou realizar essa cirurgia, porque causaria danos mais severos no paciente. Então, essas são as práticas, né, que podem ser feitas para o tratamento, né, de ambas as doenças. A profilaxia, gente, ela vai ser para ambas as doenças, tá? Ela consiste, né, em um saneamento básico adequado, né, da população, o tratamento dos doentes justamente para inviabilizar essa cadeia de transmissão, o cozimento adequado da carne, o congelamento e resfriamento também, que no caso reduziria a viabilidade dos cisticercos, lavar as mãos e alimentos adequadamente, né, gente? E ter práticas de higiene, né, como um todo, que é super importante pra gente, né, se proteger e se prevenir de doenças parasitárias em geral. E justamente também, né, prevenir contra a cisticercose, que é uma doença que pode ser fatal, né, e causar muitos sintomas severos também ao paciente, né, antes disso. Então, é uma doença letal que também merece, né, um cuidado maior. E agora, concluindo a aula, eu espero muito que vocês tenham gostado, né, da aula. Caso surja alguma dúvida, né, que não tenha sido, né, explicada nesse vídeo, podem aí comentar que eu vou estar respondendo. E fiquem ligadinhos para os próximos vídeos que eu vou liberar de outras parasitoses. E bons estudos. Um beijo grande para vocês, né? E até o próximo vídeo. Caso gostarem desse vídeo, deixa aí um joinha, tá? Beijos grandes. Tchau, tchau.